Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos. Um feliz ano novo para todos. Que a gente possa ter um ano maravilhoso e Deus esteja presente todos os dias da sua vida e abrindo portas, cuidando de você, abençoando o seu coração, sua casa e tudo que você fizer. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo é o de número 10. Uma mensagem que eu iniciei no último domingo, só que pela manhã. Quero dar continuidade aqui, aqueles que não estiveram presentes, não se preocupem, que eu vou fazer uma breve, ou não tão breve, recapitulação. João capítulo 10. Interessante como Deus faz, né, queridos? Eu tinha pedido para a Lucélia abrir o culto. Eu ia pedir para ela ler o Salmo 23, mas falei, não, vou deixar ela escolher. Eu ia pedir para ela abrir o Salmo 23, justamente porque é uma das coisas que eu vou falar aqui. E eu deixei quieto, ela acabou lendo justamente o Salmo 23. Né? Vamos falar aqui da voz do nosso pastor, João 10, a partir do verso 1. Ele é o nosso bom pastor. João 10, verso 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Mas nunca, jamais seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação para ele, mas, olha só, como não eram ovelhas dele, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. Por isso o Salmo 23. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora, vamos para o verso 26. No verso 26, Jesus diz, vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor é o bom pastor. E nós, como Tuas ovelhas, queremos que o Senhor nos conduza, nos dirija. E a Tua voz agora, Senhor, seja aqui pronunciada pelo Evangelho. E o Senhor venha falar a cada um de uma forma profunda, de uma forma única, de uma forma transformadora. Conduz as Tuas ovelhas, Pai. Nos leva a Te conhecer cada vez mais. E que o Senhor venha fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Enche o nosso coração com a Tua boa mensagem, a Tua mente com a Tua voz, e cada um venha Te reconhecer nessa noite. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Vou então recapitular um pouco o que eu falei da última mensagem.
Bom, vimos aqui Jesus falando a imensa diferença entre as ovelhas dele e as ovelhas que não são dele. E a diferença não é quem põe um boné escrito Jesus, ou uma camiseta escrito Jesus, ou meramente quem levanta uma mão. É quem ouve a voz dele e segue. E essa é a marca do verdadeiro cristão. Quem ouve a voz dele, primeiramente se interessando por essa voz, indo até ele, permitindo, como uma ovelha, que o pastor fale e a conduza. Quem tem esse interesse, quem busca essa voz, quem a ouve e quem a segue. E a segunda característica é semelhantemente, mas no sentido do estranho. A verdadeira ovelha não ouve a voz do estranho, porque não reconhece nessa voz o caráter do bom pastor, as virtudes do bom pastor, o amor do bom pastor. Pelo contrário, logo identifica que por mais que tenha uma pele de cordeiro, ali é um lobo, ali há um mercenário. E a pessoa não quer e não vai se submeter a alguém que vai explorá-la, que vai confiná-la, que vai escravizá-la, que vai dominá-la. Diferente do bom pastor, que em vez de confinar e prender, como nós lemos, ele leva as ovelhas a entrar, a sair, e conduzindo-a aonde há pastagem, aonde há vida, onde há alegria. Agora, uma das coisas que me chamam a atenção muitas vezes no meio cristão é como uma mensagem com exatamente o mesmo conteúdo, as mesmas palavras, ipsis litteris, os mesmos termos ali em cada uma delas. Se em uma for meramente a mensagem pura e simples e é entregue, as pessoas vão dizer, olha, legal, interessante, gostei. Agora, se com esse mesmo conjunto de palavras tiver som, luzes, pulos, animação, pulos e gritaria, aí as pessoas, muita música, aí a pessoa chora, se derrama em lágrimas. E aí eu acho isso problemático, porque se não tiver a pirotecnia, a pessoa boceja e não tem interesse. Agora, se tem todo essa parafernália ao redor, aí a pessoa se quebranta e chora. Aí a pergunta é, o que está movendo o coração dessa pessoa? Se é a palavra de Deus, se é a mensagem do Evangelho, ou se são artifícios humanos, coisas meramente emocionais, um som, ambiente, algo e uma estrutura preparada para a pessoa e tudo organizado de uma forma para produzir o choro e emoções. Se é realmente algo espiritual ou se é algo meramente superficial ou, em outras palavras, meramente da carne. Ou seja, a pessoa meramente ali desabafou, abriu o seu coração, mas não foi algo que a mensagem veio e tocou e transformou. E Jesus, ele fala claramente, as ovelhas dele ouvem a voz dele. É isso que interessa para a ovelha. Principalmente isso, a voz chegar até ela. E é essa voz que a leva aí ou para a direita ou para a esquerda. O que está gerando movimento na vida dessa ovelha é a voz do pastor. É para onde está conduzindo, é o que ele está querendo fazer. E sem a voz dele, tudo mais não tem importância. Pode ter a parafernália que for, a pirotecnia que for, os fogos de artifício que for, ou a multidão que for, a verdadeira ovelha olha para aquilo tudo e fala, olha, tem muito som, tem muitas luzes, tem uma multidão lá, estou vendo uma estrutura imensa, eu estou vendo tanta coisa bonita, mas eu não estou ouvindo a voz do meu pastor. Pelo contrário, estou ouvindo uma voz estranha. Tem algo estranho aqui, algo estranho acontecendo. Está me parecendo algo de um mercenário. Está parecendo algo que não vai gerar bem para mim e a pessoa se afasta. Como nós lemos, não é que a ovelha meramente, ao ouvir a voz de um estranho, ela fica ali inerte, não, ela foge. Ela não quer saber, não dá atenção. Não importa
o que está ao redor, o que está de movimento, de multidão, de aclamação. E a gente vê isso por todo lado nas Escrituras. Noé e a sua família, havia uma multidão de pessoas indo em outra direção. E Noé e sua família sozinho no planeta. 8 pessoas no planeta inteiro, na face da terra, 8 pessoas ouviam a voz do bom pastor. E a multidão seguindo outros caminhos, caminhos de corrupção, caminho de violência, caminho de ódio, caminhos ruins para eles mesmos e para a sociedade, e para o próximo e para todos. Cada um vivendo por si, ninguém se importando com ninguém, o amor se esfriando, a tal ponto que a palavra de Deus diz que no coração humano não havia outra coisa senão maldade. E o mundo tem caminhado a passos largos nessa direção. Pessoas egoístas, pessoas frias, pessoas duras, pessoas insensíveis o tempo todo. E se você vai até uma pessoa, você é um incômodo, você está dando trabalho, você não tem um ombro amigo. E havia Noé, 8 pessoas, enquanto lá aquela multidão, havia rituais, fogos, música, dança, riqueza e multidão, se aglomerando e se ajuntando nas mais diversos cultos e seitas e loucuras. Havia 8 pessoas na face da terra, apenas 8, ouvindo a voz do pastor. E essas 8 ouviram e obedeceram. Elas ouviram e seguiram a voz do pastor, que dizia o oposto que a multidão dizia. E às vezes a gente tem que escolher, queridos, ou a multidão ou a voz do bom pastor. E como isso se faz presente cada vez mais? As pessoas se afastam de Deus, caem numa miséria de alma imensa, uma miséria de alma terrível, não sabendo como lidar com os filhos, não sabendo lidar com o casamento, não sabendo lidar com a família, não sabendo lidar com seus questionamentos existenciais. Ela não consegue lidar com ela própria, nem com o próximo, nem com o governo, nem com nada. E mesmo diante dessa miséria, desse afastamento de Deus, que ela perde contato com 1 milhão de instruções do seu pai, do seu pastor, cuja voz poderia sarar e curar a alma dela, ainda assim essa pessoa, em vez de, eu preciso repensar os meus caminhos, eu preciso buscar a Deus. Não, ela se afasta cada vez mais. Por quê? Porque a multidão está em outro lugar. E a gente precisa decidir qual voz a gente quer ouvir. Há a voz, uma voz que não te obriga a nada, mas quer cuidar de você, quer te mostrar um caminho, como Jesus disse. Eu vim trazendo essa voz, para quê? Para que vocês tenham vida e vida em abundância. E veja que Jesus não condicionou essa vida em abundância de uma forma meramente mágica. Não, é você ouvir. É você ouvir a voz dele e seguir. Por que a ovelha se alimenta bem? Por que a ovelha é bem cuidada? Por que a ovelha que tem um bom pastor, ela tem vida e vida em abundância? Porque onde o pastor vai, ela vai atrás. Porque aquilo que o pastor diz a ela, ela acredita e segue. E aí o bom pastor a conduz a verdes pastagens, a conduz às águas tranquilas. A diferença não é que não é meramente uma forma mágica, né? Não, agora eu tenho Jesus, tudo vai dar bem. Não, é que a pessoa decidiu ouvir o bom pastor e seguir. Seguir a voz dele. Comentei lá em João capítulo 6 como uma multidão de pessoas, ao ver Jesus multiplicando pães e alimentando pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então Jesus, de si próprio, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou ali uma multidão de talvez 20.000 ou 30.000 pessoas. O resultado disso foi óbvio. No dia seguinte, havia uma multidão ainda maior, provavelmente, indo até Jesus, querendo fazer rei, e se for necessário, rei à força. Se Jesus fosse como qualquer ser humano normal, opa, maravilha, eles vieram me adorar. E não apenas me
adorar, vieram me coroar e dizer: você agora é o nosso Senhor, você é o nosso Rei. Isso qualquer ser humano ficaria maravilhado. Opa, que bom que vocês vieram, vocês realmente, né, querem. Mas Jesus vira para aquela multidão e joga em rosto delas, como elas eram meramente interesseiras. Jesus diz: vocês vieram após mim por causa da comida que perece. Venham após mim para receber a comida que gera para a vida eterna. E aí ele traz uma mensagem maravilhosa, de que deveriam se alimentar dele, ouvir sua voz, segui-lo, comer do pão, beber do sangue, que representa essa união do cristão, de colocar Jesus como realmente o pastor que vai conduzi-la. Ele traz essa mensagem, uma mensagem profunda, bela e longa de Jesus, e a multidão vai se afastando, vai indo embora. Por quê? Porque não falou de autoestima, ou de prosperidade, ou de riquezas, ou disso, ou daquilo, que muitas vezes é a temática predominante por aí. Ele simplesmente trouxe o Evangelho. E as pessoas não se interessaram. Olha, eu queria uma mensagem que cuidasse do meu problema, que lidasse com a minha causa. Agora você traz essa mensagem toda espiritual, e se eu não tenho interesse, as pessoas vão embora. E ele sabia a mensagem que poderia contagiar aquela multidão toda, mas ele trouxe o Evangelho. E como eu falei aqui, e eu repito, tenho repetido isso alguns domingos, se a mensagem é o Evangelho, se a mensagem entroniza Deus, se a mensagem é o que Jesus falava, que é diferente do que muitas vezes há por aí, mas é o que Jesus falava, o apóstolo Paulo falava, o apóstolo Tiago falava, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, etc., e você não tem interesse, o problema não é a mensagem, o problema é você. Porque a mensagem do Evangelho vem transformar o coração do ser humano, preocupado em mil coisas, muitas vezes autocentrado, voltado a questões muitas vezes pequenas e colocando o ser humano em outra perspectiva, de uma vida com Deus, de uma vida espiritual, de um desejo de ser melhor para o ser humano, para o outro, melhor para o mundo, e desejando se transformar em primeiro lugar. E nessa confiança, como Jesus diz, quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tem que ser em primeiro lugar. As demais coisas são acrescentadas. Então, se você vier e só prega reino de Deus, só prega justiça de Deus, reino de Deus, justiça de Deus, que ótimo, que maravilha, porque as demais coisas vão sendo acrescentadas. Se o seu coração se dobra, se o seu coração tem sede e fome de justiça, se o seu coração quer aprender e quer ouvir a voz do bom pastor, porque era isso que Jesus pregava, era isso que ele ensinava. Então ele trocou em João capítulo 6, uma multidão de talvez 20, 30, 40 ou 50 mil pessoas, que todas vão embora, todas, e só restam 12. E o que Jesus diz? Ele se lamenta, ele choraminga, fala, fica revoltado. Não, ele só volta para os 12 e fala: não quereis ir vós também? Imagine a tristeza de Deus às vezes falar para o ser humano isso, vendo as multidões se afastarem da mensagem do Evangelho e seguindo milhares de vozes, algumas bem intencionadas, outras não, mas outras vozes, isso só afastando elas da vida plena, da vida em abundância, e Deus só olhando para os que vão ficando, os poucos que vão ficando, e Deus falando: não quereis ir vós também? Porque Deus não obriga ninguém, queridos. Ele oferece o conselho do amor, o conselho da paz. E aí é da pessoa com Deus, de ouvir ou não. Então Jesus, ele trocou milhares, uma multidão imensa, ainda mais para aquela época, por 12. E o que me comove também é que aqueles 12 trocaram a multidão de dezenas de milhares, que eles fossem com eles poderiam se alegrar, eram festas, eram alegrias, eram reuniões cheias,
repletas de gente. Esses 12 trocaram a multidão de dezenas de milhares por Jesus. E Pedro disse: mas, mestre, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eles decidiram, aqueles 12, trocar a multidão por Jesus. Jesus trocou a multidão de desinteressados nele, interessados em riqueza, sim, mas desinteressados nele. Ele trocou essa multidão por 12 que estavam interessados nele e nem tanto em riqueza. E aqueles 12 trocaram a multidão para ficarem com Jesus. Escolha, queridos, escolha o que você quer para a sua vida. Porque o que Jesus prega são bem-aventuranças, são frutos do Espírito, são mensagens como essa, lá de João capítulo 6. E se você estivesse nos tempos de Jesus, qual seria a sua escolha? Qual seria a sua escolha? Porque havia mensagens e pregações, as mais animadas, as mais afagando o ego do ser humano, e todo tipo, e havia a mensagem do Evangelho. A escolha sua daqueles tempos é a mesma de hoje. Você precisa escolher a quem você vai ouvir. Se é a voz do bom pastor, e ele vai conduzir aqueles que querem a boas pastagens. Ele conduz, queridos. Ele realmente tem para você uma direção e um caminho para sarar a sua alma, para cuidar de você e para abençoar todo o seu ano de 2020 e toda a sua vida. Amém. E que você possa ter essa perspectiva, essa percepção. Para quem que eu vou? Para quem iremos nós? Não há outra opção. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Então veja, queridos, que você coloque isso como prioridade para 2020. Buscar a voz do teu pastor. Porque é isso que faz toda a diferença. O objetivo da igreja sempre foi ensinar o que Jesus ensinava. E é principalmente apresentar Deus ao ser humano. E é isso que você via nas mensagens de Jesus. Anunciar e apresentar Deus ao ser humano. Quem Deus é, o seu caráter e a sua virtude. Apresentar Deus e mostrar que nós devemos ser como Ele. Essa sempre foi a missão da igreja. Esquecida nas últimas décadas, que se ensina outras coisas, mas essa é a verdadeira missão. Hoje é quase impossível fazer as pessoas entenderem que quando elas entram aqui, porta adentro, a mensagem vai ser ensinar Deus, apresentar Deus e nos conclamar a ser parecido com Ele. Parece que as pessoas esperam todo tipo de mensagem, menos isso. Falar de Deus, falar de quem Ele é. E se falar de Deus e de quem Ele é, muitos ficam desinteressados. De novo, o problema não é a mensagem. O problema é o seu interesse. Porque se a igreja está falando de Deus, olha que coisa absurda, a igreja falando de Deus, né? E as pessoas se desmotivam, aí, pelo amor de Deus, o que é a igreja? A igreja é isso. A igreja é para falarmos de Deus, do seu amor e gerarmos nas pessoas amor por Deus. Parece que é como se a gente dissesse hoje em dia que a matemática é para ensinar a trabalhar com números. Não, que absurdo, matemática deve ser para outras coisas. A pessoa ficar escandalizada em saber que matemática é para ensinar a trabalhar com números. A igreja é para falar de Deus. Isso em primeiro lugar. Outras coisas podem vir, mas são absolutamente secundárias. Absolutamente. E quando se falar de Deus e do seu reino e da sua justiça, você se mostrar desinteressado, as demais coisas não lhe serão acrescentadas. Agora, se esse é o objetivo, o interesse do seu coração, e nisso você se alegra, aí Jesus diz: venha, minha ovelha, porque Ele, o pastor, quer os que o querem, e não faz questão daqueles que não o querem. Os interessados, como diz o Salmo 16, os santos que há na terra, é nesses que está todo o meu prazer. É Deus dizendo. Ou seja, nas minhas ovelhas, naqueles que ouvem a minha voz, neles está o meu prazer.
E eu fiz esse desafio no último domingo pela manhã e coloco para vocês à noite. Vocês, ao longo aqui dessa virada de ano, colocaram diversos objetivos. O que você quer alcançar para 2020? O que você quer realizar? Quais são os seus planos para você, para a sua família, seja planos de viagens, seja planos de estudos, seja plano da sua carreira profissional, dos seus negócios, do que você vai fazer esse ano, seja em que área for. Você colocou diversos objetivos. Qual objetivo espiritual você colocou diante de Deus? Qual objetivo espiritual você colocou diante de Deus? E Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes a gente não lembra de colocar sequer um objetivo espiritual para o ano. E aí a gente se diz cristão. E a gente se diz cristão. Não, queridos, vamos colocar o nome aos bois. Se a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não dá interesse, e não tem interesse na voz do bom pastor, e não quer ouvir essa voz, que a gente se chame de outra coisa. Ou que a gente se quebrante diante dele e fale, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero aprender contigo, eu quero caminhar contigo. E eu coloquei esse objetivo espiritual, pelo menos um, leia o Novo Testamento, em sequência, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse, o último capítulo. Porque se a pessoa se diz cristã e diz que, não, se pergunta para um cristão, né? Quem é Deus para não? Deus para mim é tudo. Deus é o maior, Deus é o Senhor da minha vida, e usam essas palavras maravilhosas. Tá bom, você já leu o Novo Testamento uma vez na sua vida? Inteiro? Ah, mas como é que você fala que Jesus é tudo, é o Senhor da sua vida? Isso, se você nunca leu o que Ele deixou para você ler ou ouvir, que você pode ouvir hoje, em CDs, em áudio, no YouTube, onde você quiser. Então, queridos, a gente precisa adequar o que a gente vive com o que a gente fala, que é o que o apóstolo Tiago diz. Uma fé sem obras é uma fé morta. Não adianta ficar falando palavras maravilhosas se não há ações que as fundamentem. Se isso não há uma realidade palpável, que isso não existe na sua vida. Tem que existir. Você nem precisa falar, se isso existir, já é a voz que Deus quer ouvir, que você viva esse evangelho. Porque como é que você vai ter vida e vida em abundância se você não vive o que você diz que é verdade na sua vida? Então eu coloco esse objetivo, leia o Novo Testamento, porque veja só, queridos, Jesus deixou isso aqui para você. Os apóstolos deram-se um trabalho imenso para deixar isso para mim e para você. E esse trabalho imenso é confiscação de bens, torturas deles e dos seus familiares e dos cristãos e morte. Essas páginas estão manchadas com sangue de homens muito mais santos do que eu e que você. E a gente, não, estou com preguiça. Então, como é que você vai cobrar de Deus vida em vida? Deus, eu não tive vida e vida em abundância. Mas você nem se deu o trabalho de ouvir a voz do bom pastor. Como é que eu posso te guiar? Como é que eu posso te conduzir? Se você não passa um tempo ouvindo a minha voz. Ou ouvir um áudio, como a gente tem um grupo do WhatsApp, quem não faz parte, desejar, que todo dia pela manhã está lá um áudio de 10 minutos, explicando o Evangelho. Para quem lê e não consegue compreender, está lá versículo por versículo, a gente trata das Escrituras. Está disponível. Então você não vai ter diante de Deus, quando você chegar diante daquele dia, diante do trono de Deus, e vai falar o quê? Entendeu? Deus, eu não tive a vida e vida em abundância. E Deus falou, mas não é para ter, porque você não ouviu a minha voz. E às vezes as pessoas se perguntam, né? Aquela pergunta dificílima de responder, Deus, por que eu estou tão frio espiritualmente? É só a pessoa se analisar por 2 segundos. Por que estou tão frio espiritualmente? Porque não ouve a voz do bom pastor. Está aqui disponível. Todo dia você pode abrir e aqui está a voz do bom pastor. Ou, como eu falei, tem disponível
pregações aqui da igreja, outras eu não posso recomendar, porque eu não tenho como analisar o conteúdo de outras. Eu posso dizer as minhas, porque eu olho com toda a atenção e procuro pregar Jesus e meramente e unicamente Jesus. Então, é você ouvir a voz do bom pastor. Porque se você vai ouvindo essa voz, a sua mente vai mudando, o seu coração vai mudando, você ganha outra estrutura, você ganha outra firmeza na vida. A sua existência é transformada. Você vai da água para o vinho, o seu coração de um coração de pedra para um coração de carne, a sua mente carnal para a mente de Cristo. Isso tudo vai sendo transformado pela palavra. É o que Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Agora Deus continua falando, está até registrado que limpou o coração dos apóstolos e os transformou nos homens que eles se tornaram. Está disponível. Aí é nós colocarmos isso como um objetivo. Eu vou, ao longo de um ano, 365 dias, ler aqui meras 180, 200 páginas, dependendo da sua Bíblia. Se você ler um capítulo por dia, se eu não me engano, você lê o Novo Testamento. Não estou nem falando do Antigo, só do Novo Testamento, que já é o ensino mais profundo da Nova Aliança. Um por dia você já lê inteirinho o Novo Testamento, um ano. Veja, Jesus dizia: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Mas como é que a pessoa vai guardar os mandamentos de Cristo se não os conhece, se não os leu, se não, isso não está na mente dela o tempo todo? Ah, mas a pessoa diz que ama Jesus. Tudo bem, se você me ama, Jesus diz, então guarde os meus mandamentos. Então ouça a minha voz. Mas a pessoa diz que ama sem guardar, porque nem conhece, que é um passo anterior a guardar, que é conhecer. Então, se a pessoa diz, ah, mas eu amo Jesus, tá, então me diga quais são as palavras dele. Ah, mas eu as guardo, mas quais são? Se a pessoa não lê, não medita, não é apenas ler, é meditar, é você digerir isso, você comer isso, como Jesus diz em João capítulo 6, aquela mensagem que afastou as multidões. Vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue, para que isso entre em vocês, e aí vocês possam viver essa vida, uma vida nova, moldada nas minhas palavras, na minha forma de enxergar o mundo. Veja só, pastores antigos, de 30 anos atrás, hoje ninguém mais faz isso. Mas pastores antigos de 20, 30 anos atrás, quando queriam levar as pessoas a ler as Escrituras, eles usavam duas estratégias. Duas. A primeira é dizer algo do tipo, olha, se você ler um capítulo por dia, só um, Deus irá ricamente abençoar a sua vida, você vai ver portas abertas, as coisas vão mudando, você vai receber promoção, você de repente as suas vendas vão aumentar imensamente, porque você fez esse compromisso de ler um capítulo por dia. Essa é a estratégia número 1. Estratégia número 2 é, se você não ler um capítulo por dia, coisas ruins podem acontecer com vocês. Espere problemas. O diabo estará à espreita, ele vai estar dormindo debaixo da sua cama, ele vai destruir sua família, ele vai destruir seus negócios, ele vai acabar com a sua vida, porque você está dando brecha e não está lendo um capítulo de... Então, eram essas duas estratégias, há 30 anos atrás. Hoje ninguém faz quase questão que um cristão leia as Escrituras. Então, usava ou a estratégia da cobiça, ou a estratégia do medo. Cobiça ou medo, às vezes bem intencionados, mas usando estratégias que não são estratégias do Evangelho. Jesus não usava nenhum desses horrores, e eu também não. O que Jesus diz é, e essa palavra espero que ressoe no seu coração, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então Jesus fez o que o Evangelho sempre faz, conclama a pessoa a agir baseado no amor. Se você ama Jesus, se você quer passar tempo com Ele, se você quer aprender com Ele, para a sua vida realmente ser transformada, para a sua vida ganhar novos tons, ganhar uma nova dinâmica e ser transformado, ser uma nova realidade, aprenda com Ele a viver. E aprenda não
meramente, seja por medo, nem por cobiça, mas porque você o ama. E que você quer passar tempo com Ele, e você crê que o que Ele diz para você é um bom pastor que vai te conduzir. Ele vai te orientar. Porque às vezes as pessoas fazem aquela, de novo, outra coisa que as pessoas às vezes dizem, mas eu oro, eu peço uma direção para Deus e a direção não vem. Irmão, a direção já veio, só que você não estava lá para ouvir. Já veio. Se você tem esse questionamento, essa angústia, essa preocupação, Deus já deu a direção. Só que você não estava lá, seja no culto, seja lá ouvindo o áudio do WhatsApp, seja lendo aqui as Escrituras. Porque já estava, se você tivesse lido desde o Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, 23, você teria esbarrado por aquilo que resolveria a sua questão existencial, o seu dilema, já teria uma instrução melhor. Já teria uma sabedoria, já teria sido construído em você, primeiro, um arcabouço para aguentar essas pancadas, e uma estrutura melhor, e uma sabedoria melhor para falar, para aconselhar, para pacificar, para lidar com aquilo. Você já teria os instrumentos. Então, aqui há uma convocação, queridos, para nós colocarmos pelo menos um objetivo espiritual. Que não me beneficie em nada, eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso por vocês. Leia um capítulo por dia, um. Ou então, de preferência, isso, e também, se você quiser ouvir o áudio do WhatsApp, que eu explico lá para quem às vezes não tem, a condição de entender toda a profundidade, ali eu exploro melhor, depois pode me procurar, quem desejar. Ou pelo menos leia as Escrituras, um capítulo por dia, e isso transforma, isso muda a vida de um ser humano. Por quê? Por que que muda? Porque são meros textos bonitos, poéticos? Não, porque é a voz do bom pastor. Eu vou no YouTube, eu vou procurar. Tudo bem, querido, mas ali tem muita voz estranha. Tem muita voz de mercenário. Aqui sim, aqui você tem segurança absoluta. Até nas minhas mensagens, que eu procuro ser o mais fiel possível, e eu, diante de Deus, me apresento como uma pessoa sincera e honesta, mas eu tenho minhas falhas. Você pode ler aqui a mensagem pura. Coloque esse objetivo espiritual para o seu ano e a sua vida ser transformada. E aí depois você me conta a diferença que faz. Porque, queridos, o objetivo, como o próprio apóstolo Paulo dizia, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E esse também é o meu compromisso, eu sofro dores de parto, queridos, até eu ver Cristo ser formado em vocês. E sem ouvir a voz do bom pastor, sem ler as Escrituras, sem ter esse compromisso de estar diante dele, para que ele fale, para que ele transforme, não há como Cristo ser formado em nós. Para Cristo ser formado em nós, nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Então está colocado diante de vocês e de todos nós essa maravilha, essa bênção. Qualquer bênção que Deus poderia te dar. Vou te dar um carro novo. Caiu na sua casa um carro novo. Não é melhor do que se você conseguir ler o Novo Testamento inteiro ao longo do ano. Porque isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é voz do bom pastor. Um carro, qualquer bem material, não é superior a isso, nem jamais será. As testemunhas disso são centenas de milhares de anjos que poderiam confirmar isso para você. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Evangelho dizendo, isso sara, a verdade liberta, a palavra de Deus ela limpa. É disso que nós mais precisamos, queridos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Porque nós temos dilemas, nós temos crises, nós temos dores emocionais, nós temos lutas. Nós temos problemas familiares, problemas financeiros, problemas no nosso coração, problemas na nossa mente, problemas de tentação, problemas de pecado, problemas de tristezas, problemas de angústias. E cadê? Cadê a palavra que pode nos curar?
É só buscar, Senhor. O Senhor disse que quem busca, acha. Que a gente possa buscar ir até o Senhor, que tem a mensagem que pode resolver todas essas questões. E não meramente palavras soltas, mas palavras que vão construir novas pessoas. Construir pessoas que sabem lidar com isso, porque o Senhor produziu respostas dentro de nós. Que o Senhor, Pai, venha falar nesse ano de 2020 muito e muito mais a cada vida aqui. Porque se o Senhor falar conosco, muito mais do que conselhos de familiares ou amigos, mas a tua voz, se a tua voz entrar profundamente dentro do nosso ser, isso vai mexer com toda a nossa estrutura, vai mexer com todo o nosso ser. E traz a mensagem, Senhor, como às vezes essa dessa noite, uma mensagem que incomoda, uma mensagem que nos desafia, uma mensagem que vem e nos coloca na parede para que a gente seja transformado. Transforma-nos, Pai, para que a gente possa viver essa vida plena, para que a gente venha romper com os nossos medos, com todos os grilhões, com todas as prisões, e a gente venha encontrar uma nova vida, para nós sermos nova criatura, para nós viver um novo nascimento, algo novo, algo poderoso, uma vida que não se arrasta, mas uma vida que marcha, que entra nesse mundo para ser diferente, para mudar esse mundo, porque primeiro foi mudado. Que o Senhor nos mude, Pai, para que a gente mude o mundo. Que a gente receba a Tua mensagem no nosso coração, para que a gente tenha uma mensagem vivida e crida por nós para comunicar ao mundo. Que a Tua voz venha falar a nós todos os dias. Fala conosco, Pai. Fala conosco poderosamente. Ao abrirmos as Escrituras, ao buscarmos a Tua face em oração, ao estarmos diante de Ti, seja a Tua voz a falar. Que seja a Tua voz lá na brisa do vento, seja a Tua voz naquele silêncio em meio a uma oração, seja a Tua voz, Pai, ao acordar de manhã, seja a Tua voz ao longo do dia, seja a Tua voz ao deitar para dormir, seja a Tua voz enquanto estivermos dormindo, seja a Tua voz o tempo todo. Nós precisamos do bom pastor. Neste mundo, Senhor, de tantas vozes estranhas, de tantos mercenários e de tantas pessoas sem a verdadeira compreensão da vida, nós precisamos da Tua voz. Fala conosco, Pai. Dá-nos essa vida e vida em abundância. Para isso nós precisamos dessa voz, precisamos seguir essa voz e nos dá coragem, nos dá determinação de, tendo-a ouvida, colocá-la em prática. Tendo ouvido essa mensagem, a gente a siga. A gente dê cada passo querendo honrar ao Senhor, querendo ser pessoas melhores. Que esse ano 2020 seja um ano diferente, Pai. Seja um ano especial, um ano marcante nas nossas vidas. Um ano que nós decidimos que Cristo seria formado em nós. Um ano que nós decidimos ouvir ao Senhor. Mesmo que as multidões não se interessem. Como o Senhor falava tantas vezes diante de multidões, ao ver as pessoas ouvindo, mas não entendendo, ouvindo ou não se interessando, o Senhor dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a mensagem que lhes digo. Senhor, nós temos ouvidos, mas nós precisamos de um coração que seja um terreno fértil. Dá-nos esse terreno fértil, Senhor, e fale conosco. Não desista de nós. Continue falando, Pai, até que a gente venha captar essa mensagem, venha seguir essa mensagem e a nossa vida ser transformada até ser dia perfeito. Em nome de Jesus, amém.